Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Smart NDT. Eu me chamo Geraldo Júnior e hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre Phase Array utilizando o equipamento Omniscan X3 da Evident Olympus. Se você é familiarizado com esse equipamento, você não vai ter grandes dificuldades de utilizá-lo, apesar de que esse equipamento, ele é um equipamento com alta resolução, uma grande capacidade de armazenamento e que roda facilmente o TFM. Então, fica atento, que a gente vai gravar uma série de vídeos e hoje nós vamos iniciar fazendo um setup básico e rápido do seu equipamento. Vamos fazer as configurações gerais, calibração do Edge Delay, da sensibilidade, e nos próximos vídeos nós vamos fazer a curva TCG e também já vamos iniciar examinando um corpo de prova e vendo como é que funciona. Lá na frente nós vamos fazer a comparação entre Phase Array e TFM. Então, não perde essa série de vídeos. Vamos lá nesse momento, vamos seguir para a tela do aparelho e vocês vão observar como é que funciona na prática, ok? Vamos lá. Vocês estão observando aqui a tela do equipamento. Essa não é a tela inicial quando você liga o equipamento. Quando você liga, vai aparecer as versões, ou a versão que você vai querer utilizar. Essa versão que eu estou utilizando é 5.8. Assim que você clicar nessa versão, essa vai ser a página inicial. Olhando para a sua esquerda, você vai observar que tem uma barra de menu, é o nosso menu principal, onde vai ter todas as ferramentas que você vai utilizar no seu equipamento. O Plan, Calibrate, o Settings, Gate, Alarm, Scan, Display, Probe and Part, Focal Law, Measurement and Preference. Vamos iniciar com Plan and Calibrate, ok? Esse primeiro menu é o menu inicial da sua calibração. Scan Plan, desse submenu. E aqui no Scan Plan, você vai ter, nessa primeira parte, Port and Weld, você vai ter o tipo de material que você quer utilizar. Aqui, quando você clica, tem uma galeria de materiais que você pode alterar. Vamos deixar o aço carbono convencional aqui, tá? Aqui ele já faz automaticamente o cálculo da velocidade, né? A velocidade do longitudinal e a velocidade da onda transversal. Do meu lado esquerdo tem um overlay aqui, que a princípio não tem nada, mas você pode alterar, tá? Eu vou alterar para weld, ok? Eu vou querer fazer mais na frente com vocês a expressão de uma solda. Ele já me dá de padrão aqui um tipo de solda aqui, um single V, tá? Mas você pode alterar também. Aqui tem uma biblioteca com outros tipos de weld diferentes tipos de solda, ok? Vamos deixar esse V offset que atende a nossa demanda aqui. Mais abaixo, você tem as configurações do seu chanfro, do seu bisel, o ângulo do bisel, o cap, a raiz, as configurações de raiz. Eu vou zerar esse cap aqui e também vou zerar a minha raiz para facilitar para vocês. Também a nossa ZTA, que eles aqui chamam de HZ, tá? O Heat Effect Zone. Eu vou zerar também. Vou deixar só o bisel da minha solda para facilitar. O segundo passo, aqui está escrito Probes and Wedge, que são os transdutores e as sapatos. Vamos fazer a configuração deles dois. Se você observar aqui o Probe, que é o nosso transdutor, ele está como desconhecido, né? Você clica aqui no desconhecido e tem uma biblioteca com alguns transdutores definidos aqui. A minha série é a A32, estou trabalhando com a A32. Então eu vou lá, acho meu A32 e a subsérie aqui é o 5L32, ok? Seleciono, vou para a minha sapata. Inicialmente ela está com contact ou contato, né, direto, ou seja, só com o meu probe, mas eu vou clicar aqui em cima dela e vou alterar. Aqui embaixo tem um íconezinho aqui, Show All, que é mostrar tudo, e a gente vai escolher a sapata que você está utilizando. Eu estou trabalhando com uma SA32, tá? E ela é a SA32 N55S de She-Wave ou ondas transversais. O próximo passo, um passo muito importante, eu digo um dos mais importantes aqui desse primeiro momento, que é a calibração dos grupos. Nesse equipamento aqui, você pode escolher e adicionar vários grupos. Aqui, ó, adicionei outro grupo,
tá? Mas eu vou cancelar, eu só vou precisar de um grupo. Você pode adicionar vários e trabalhar com diferentes tipos de law configuration, né? Aqui já me dá um padrão setorial, né, que é phase array setorial. Você pode escolher linear, compound, quando você utiliza o TOEFL, ou o TFM também. Para esse primeiro momento, nós vamos deixar setorial. Nós vamos fazer um phase array convencional aqui, tá bom? Você pode alterar o tipo de onda, se você quiser alterar manualmente. Mas quando você configura o seu transdutor, ele já, quando você configura a sapata, ele já te dá automaticamente aqui. Aqui é a configuração dos elementos, o número de elementos, o primeiro elemento, o último elemento. Eu vou escolher, para essa nossa aplicação, o 15º elemento, tá? Porque eu consigo pegar bacana a raiz e também essa parede lateral, que é o que me interessa. Como eu tenho um cap no meu corpo de prova, eu vou alterar esse cap aqui, ok? Eu vou botar 9 milímetros, que foi o que a gente mediu aqui. Observe que a gente consegue pegar aqui, ó, a parede lateral e também consegue analisar a minha raiz. Deixa eu achar no elemento 14 aqui. Pronto, é melhor. Consegue pegar uma parte melhor aqui de cima. Tá? Next. Aqui é o ângulo inicial e também o ângulo final. Que você pode alterar para o ângulo que você desejar aí. Tá? Ou do final também você pode alterar do que você achar mais conveniente para a sua aplicação. Tá bom? Aqui, o tipo de foco que a gente utiliza, ele me dá duas opções aqui, né? Half path ou true depth. Eu vou deixar no true depth aqui e vou alterar o meu foco. Tá? A minha peça ela tem 15 milímetros de espessura. Então, para eu alterar meu foco, ele é mais ou menos 1,5 a espessura da peça. Então, 15 com 7,5, 22,5 vai ser o meu foco aqui. Beleza? Feito isso, nós vamos para o Done e finalizar essa primeira parte. Está carregando aqui, vai demorar um pouquinho. Está configurando. Perfeito. Agora você já observa que já tem o seu chanfro. Ele já me dá duas simetrias diferentes. Você pode vir aqui em Viewer e colocar o grid, se você desejar. Weld on, os cursores aqui, que vai te ajudar bastante aí na tua inspeção. As pernas aqui, ó, tá vendo? Primeira perna, segunda perna, ou, como você deve conhecer, meio pulo, um pulo e meio, ok? Vamos voltar novamente para o nosso menu principal. Dessa vez a gente vai esperar um pouquinho, não vamos em Plan Calibrate, vamos em UT Settings, ok? Onde tem as nossas configurações gerais. Aqui é onde inicia a sua faixa de inspeção, o seu range, o edge delay, você pode alterar também, a velocidade que já vem padrão. A amplitude, ou seja, esse equipamento, ele consegue fazer a leitura até 800% da altura da tela, mas também você pode alterar para 200. Vamos deixar 800 também. Aqui a voltagem, tem 3 tipos de voltagem diferentes, você pode alterar para aumentar e dar mais pressão ao seu sinal. Tá? Vou colocar 80 aqui. O próximo são os receivers aqui, os filtros. Você pode também, se você desejar, colocar um filtro. Eu vou colocar um filtro aqui, um bandpass 5.25 MHz. E vou ligar o meu vídeo filter. E, ok. Aqui tá beleza. Vamos voltar lá para o Plane Calibrate. Ao invés de Scale Plane, vamos em Calibration Tools, ou ferramentas de calibração. Tá? E, inicialmente, a gente vai calibrar o nosso Edge Delay. Antes de iniciar a nossa calibração, a gente vai configurar para o que a gente desejar. Tá? Eu vou colocar na tela do aparelho o nosso bloco aqui para que você tenha essa visão do equipamento e a visão do bloco e do transdutor na peça. Eu estou utilizando um bloco V1, tá? Eu não vou calibrar a partir do raio, eu vou calibrar a partir do furo, né? A gente vê bastante vídeos de pessoas calibrando pelo raio, eu vou calibrar pelo furo, a profundidade do furo, ok? E esse furo aqui, ó, se vocês conseguem observar,
ele tem 15 milímetros de profundidade, tá bom? Vou colocar aqui os 15 milímetros de profundidade e a minha tolerância já é padrão aqui. Antes de calibrar, eu vou aqui no Next. Eu vou configurar o meu gate, tá? Se eu tenho 15 milímetros, eu vou deixar meu gate mais estreito para que ele não pegue nenhum sinal indesejado. Vou mudar aqui meu início e vou mudar a minha largura também. Vou mudar a minha largura aqui para 10. Ok? Threshold, vou deixar padrão, que é essa altura aqui, ó, do gate. E o ganho, vou deixar 20 milímetros mesmo. Vou colocar um pouco do meu gel acoplante. E agora, observe que a gente vai fazer a leitura. Assim que eu coloco aqui na peça, ó, ele já vai me dar a leitura ali, ó. Olha ali, meu furo aparecendo. Meus ângulos menores, aqui ele vai aumentando. Observe que ele já está colocando dentro da minha faixa aqui embaixo, no lado esquerdo. Opa, perdi aqui, voltando. Do meu lado esquerdo, tá? Tá pegando todo o meu edge delay aqui. Vamos lá. Usando os ângulos. Vou aumentar um pouquinho o ganho aqui. Facilitar a nossa vida. Mais uma vez a gente vai calibrar o nosso edge delay. E ele já vai colocando na tela o meu range aqui. Observe que ele está todos os ecos dentro da faixa. Uma vez que você pegou todos os ângulos, uma vez que os ângulos estão dentro da minha faixa, eu vou calibrar. Ok? Faço a minha calibração e agora eu vou fazer a minha checagem. Eu vou checar a minha calibração. Observe que os meus ecos eles devem estar dentro dessa minha faixa de tolerância na minha checagem, para que a minha calibração seja aceitável. Agora, vamos aceitar meu edge delay. E o próximo passo a gente vai calibrar a sensibilidade. Observe que lá em cima, ó, o W ficou verdinho, porque está calibrado. Agora a gente vai para a nossa sensibilidade, certo? Vamos fazer a mesma coisa, pegar o furo aqui. Olha o furo aqui, ó. Deixa eu limpar aqui, que eu estava pegando outro. Nosso furo está aqui. Antes disso, vamos restringir o nosso gate para que não tenham ecos indesejáveis dentro da minha faixa. Vamos utilizar o mesmo furo para fazer essa calibração, certo? Cuidado nessa calibração, é uma calibração um pouco mais complicada do que o edge delay, porque a sensibilidade, se você alterar a pressão do transdutor na peça e também alterar o seu gel acoplante, você pode ter uma certa dificuldade para fazer essa calibração. Então, tentar manter a mesma pressão no transdutor, tentar manter a mesma quantidade de acoplante, para que a calibração seja satisfatória. Vamos tentar aqui. Sei que está meio seco aqui a peça, mas vamos calibrar. E a partir dessa calibração, a gente vai fazer a nossa checagem. Os ângulos eles devem estar, os ecos eles devem estar dentro da nossa faixa de tolerância, tá bom? Olha aqui, eu já aumentei um pouquinho a pressão, ó. Ele já, olha, vou aumentar a pressão para vocês verem a diferença. Olha, ele já sobe bastante. Vendo? Aumentei minha pressão. Você vê que ele já sobe bastante. Vamos calibrar novamente. Vamos tentar colocar os nossos ângulos dentro da faixa mesmo. Vou passar bem rapidinho, depois eu volto aqui dando uma geral. Aqui, voltando aqui, esses ângulos que estão mais abaixo, vamos tentar colocar ele mais assim um pouquinho, dentro da nossa faixa. Perfeito, vamos voltar esses aqui que estão um pouquinho mais abaixo, vamos tentar colocar dentro da faixa também. Acho que está com um pouco acoplado aqui.
Beleza. Calibrando a sensibilidade, você vai aceitar. Observe que no canto superior, o Szinho agora está verde, ou seja, a sua sensibilidade está calibrada. O próximo passo é calibrar a TCG. Isso vai ser um assunto para o próximo vídeo. A gente vai aguardar um pouco, porque o vídeo vai ficar muito longo, então espere o próximo vídeo, a gente vai calibrar a TCG, calibrar os gates, o nosso range e também já começar a inspecionar o nosso corpo de prova e observar os defeitos que a gente vai pegar com a nossa calibração. Um forte abraço, até o próximo vídeo.